Bom dia a todos. Com a presença do deputado Rodrigo Minotto, deputado Alex Brasil, deputado Matheus Cadorim, deputado Maurício Peixe, deputado Mauro de Nadal, deputado Napoleão Bernardes, deputado Pepe Colasso e o deputado Adilson Girardi, que nesse ato, nessa sessão, representa o deputado Vonei Weber, e também com a presença do deputado Fabiano da Luz. Declaro aberta a 22ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 20ª legislatura da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Submeto aos senhores deputados a discussão e votação da ata da 21ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 20ª legislatura da Comissão de Constituição e Justiça, já distribuída previamente aos senhores deputados membros desta comissão. Coloco em discussão e em votação. Os deputados favoráveis, pelo menos como estão os contrários, se manifestam. Fica aprovada, então, a ata da 21ª reunião ordinária. Passo a palavra ao deputado Mauro de Nadal para que possa apresentar os seus trabalhos da manhã de hoje. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas deputados, ao público que nos acompanha. Eu tenho uma penca de projetos para hoje, senhor presidente, mas dentro da brevidade vou tentar convencê-los de que todos precisam acompanhar meu voto. O primeiro projeto é o projeto de lei 45 de 2025, de autoria do deputado Júnior Cardoso. Dispõe sobre sanções administrativas para atos discriminatórios que violem os direitos e garantias fundamentais previstas no artigo 5º da Constituição Federal e da outras providências no âmbito do Estado de Santa Catarina. A proposta elenca condutas que configuram atos de discriminação e propõe penalidades administrativas como advertência, multa, suspensão ou cassação de alvará de funcionamento. Adicionalmente, o projeto contempla mecanismos de proteção à vítima e destina os valores arrecadados com multas ao Fundo Estadual de Assistência Social, com foco em programas de promoção da igualdade. Partindo ao voto, senhor presidente, já vou para a conclusão. Com o objetivo de qualificar a proposta legislativa, sugere-se a apresentação de emenda substitutiva global com vista a adequar o texto à técnica legislativa e incorporar as contribuições formuladas pela Secretaria de Estado da Segurança Pública, fortalecendo a coerência normativa e a efetividade da matéria. Esse projeto ele teve diligência e nessas diligências nós tivemos aqui um parecer a favor desse projeto por parte da Secretaria de Estado de Segurança Pública. Então, nós só fizemos algumas adequações e acatamos as sugestões que vieram da Secretaria. E é um projeto interessante. O meu voto é dentro da legalidade e da constitucionalidade e com a emenda substitutiva global é pela aprovação. Parecer pela aprovação do deputado relator Mauro de Nadal ao projeto de lei 045/2025, emenda substitutiva global, coloco em discussão. Vista em gabinete, presidente. Pedido de vista em gabinete do deputado Fabiano da Luz. Relatório e voto ao projeto de lei 308/2025, de autoria do deputado Tiago Morastoni, que institui o Observatório e o Programa de Inteligência Turística de Santa Catarina no âmbito do Estado de Santa Catarina, referente ao turismo e da outras providências. O projeto de lei tem por objetivo criar, na Secretaria de Estado do Turismo, um observatório e um programa de inteligência turística de Santa Catarina, com a finalidade de consolidar dados, informações e análises estratégicas para o desenvolvimento do turismo no Estado. Para tanto, propõe-se a criação do Observatório Estadual de Turismo, de natureza técnico-científica, bem como de uma plataforma digital integrada para difusão e promoção de roteiros turísticos do Estado. Partindo ao voto, da análise quanto à constitucionalidade formal, verifica-se vício de iniciativa. Isso porque o projeto de lei em Testilha cria um órgão
da Administração Pública Estadual, o Observatório Estadual de Turismo, estrutura subordinada à Secretaria de Estado do Turismo, com definição de atribuições, competência técnica e previsão de dotação orçamentária. A criação de órgãos, cargos, funções ou estruturas administrativas no âmbito do Poder Executivo é matéria de iniciativa legislativa, privativa do chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha B e E, da Constituição Federal, bem como do inciso 4º do parágrafo 2º do artigo 50 da Constituição do Estado de Santa Catarina. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que constitui usurpação da competência privativa do governador a iniciativa parlamentar que crie órgãos ou interfira na estrutura organizacional da administração direta. Além disso, a proposição não dispõe somente sobre políticas públicas de incentivo ao turismo. Inova-se na ordem jurídica ao criar estrutura administrativa específica e definir obrigações operacionais da Secretaria de Estado do Turismo, o que reforça o vício formal apontado. Diante do exposto, meu voto é pela rejeição e arquivamento. Voto pela rejeição ao projeto de lei 0308/2025. Coloco em discussão. Em votação, os deputados favoráveis ao parecer do relator, deputado Mauro de Nadal, que é pela rejeição, permaneça como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovado, então, o parecer do deputado relator, que foi pela rejeição ao projeto de lei 0308/2025. Relatório e voto ao projeto de lei 330 de 2025, de autoria do deputado Márcio Machado. Dispõe sobre a comercialização de cães e gatos no Estado de Santa Catarina, proibindo a venda por pessoa física e estabelecendo normas para a criação e venda por estabelecimentos legalmente registrados. A proposta proíbe a venda desses animais por pessoas físicas, ainda que de forma eventual ou gratuita, permitindo a atividade apenas a estabelecimentos devidamente registrados com pessoas jurídicas, com CNPJ ativo e autorização dos órgãos competentes. O projeto também define exigências específicas aos criadores, como o acompanhamento veterinário, a comprovação de vacinação, vermifugação, microchipagem, o fornecimento de documentos no ato da venda e a observância de condições adequadas de higiene, ventilação, a alimentação e socialização dos animais. Vamos ao voto. No que se refere à constitucionalidade formal, observa-se que o projeto atende aos requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico. Quanto à constitucionalidade e à legalidade, eu não vejo óbice nenhum à tramitação. Em termos de técnica legislativa, o texto necessita de nova redação e clareza normativa, com adequações estruturais e terminológicas, garantindo a harmonia entre os dispositivos e a clareza de sua aplicação. Então, apresento emenda substitutiva global para estar em consonância com os princípios da Lei Complementar 95 de 1998. Aqui, senhor presidente, colegas deputados, nós fizemos aqui um amplo estudo e até fizemos um comparativo com legislações que já estão em vigor, como é o caso de uma legislação que trata desse mesmo assunto no Estado de São Paulo. Nós temos algumas realidades, e até há poucos dias isso tem sido muito comum nas redes sociais, situações em que envolvem maus tratos a esses animais, e justamente usando esses reprodutores em um sistema muito degradante, né? Que tem chocado até a opinião pública ao acessar esses vídeos. Portanto, nós temos algumas situações, né, e que muitos dos senhores devem conhecer isso, em que pessoas que não têm CNPJ, mas têm os cuidados necessários com seus animais, eles dispõem também os filhotes à venda, né? E esses animais são bem cuidados, né? E a gente conhece o quanto essas pessoas zelam por esses animais. Mas o projeto de lei original ele proibia esse tipo de comercialização em definitivo. Então, nós procuramos fazer um estudo, fazer uma adequação para permitir que pessoas físicas também possam comercializar, porque, do contrário, nós teríamos ali animais que se reproduziram na propriedade com 7, 8 filhotes, e o que ele vai fazer com 7, 8 filhotes?
Tá? Ou ele pode doar, ou ele pode comercializar. Então, a lei proibia até a doação e a comercialização. Então, nós buscamos a flexibilização para que, atendendo à adequação daquilo que são as normas de vigilância e acompanhamento, ele possa também fazer a comercialização. Então, o meu voto, nesse sentido, com a emenda substitutiva global, é pela aprovação da matéria. Projeto de Lei 0330/2025, de autoria do deputado Márcio Machado, tem relatoria com parecer favorável do deputado Mauro de Nadal, com emenda substitutiva global. Coloca em discussão. Em discussão. Senhor relator, só uma dúvida. Essa questão da pessoa física é em formato esporádico? Porque a partir do momento que começa a reproduzir, torna-se um comércio, né? O senhor citou aqui um exemplo de... teve filhote. Ok, foi um caso. Eu não sei se isso especifica na substitutiva global. A preocupação nossa, deputado Matheus Cadorim, é claro que não é um comércio, né? Porque se fosse um comércio, aí teria que atender às normas, né? É no caso em específico nessas situações. Com a palavra, o deputado Rodrigo Neto. Eu acho que foi muito bem colocado pelo deputado Mauro com relação a essa questão específica da pessoa física. Vamos fazer uma imaginação, uma pessoa que cria um cavalo, que cria um gado, claro, gado é para consumo, mas nem sempre é para consumo, pode ser para serviço também. Como é que a pessoa vai estar impedida de fazer a comercialização desse animal? Eu penso que essa colocação que o deputado Mauro coloca, dessa restrição do projeto original que impede a comercialização por pessoas físicas, ela avança demais essa questão. E no substitutivo global, entende-se que, cumprindo as normas de vigilância sanitária, a pessoa tem o direito de comercializar o seu bem, que seja um animal, que seja um gato, um cachorro, assim como um cavalo, assim como uma cabeça de gado. E, então, nesse sentido, eu voto também pela aprovação diante da especificação e da explicação que o deputado Mauro faz na emenda substitutiva global. Continua em discussão. Presidente. Deputado Alex. Bom, eu estava preocupado com esse projeto, mas fico mais tranquilo depois da emenda global apresentada pelo deputado Mauro de Nadal, porque as pessoas, às vezes, no intuito de tentar proteger, acabam pesando demais a mão, e eu acho que é o que aconteceu aqui em relação ao projeto, porque uma vez que você proíbe uma pessoa física de comercializar ou até mesmo de doar, o que vai acontecer? A pessoa precisa fazer uma destinação, ela não vai ficar com toda a cria quando acontecer. Acabaria gerando um extermínio em massa de reprodução, porque se você tem 7, 8 filhotes, não tem condições de criar, não pode doar, não pode vender, ou você vai empurrar para a clandestinidade total, ou você vai acabar exterminando parte da cria, porque você não pode mais fazer absolutamente nada com a cria que acabou de nascer. Então, acho que com essa emenda global a gente fica contemplado e, nesse sentido, a gente segue com o projeto. Obrigado. Continua em discussão. Em votação, os deputados favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto de lei 0330/2025 com emenda substitutiva global. Relatório e voto ao projeto de lei 355/2025, autoria do deputado Mário Mota. Dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos públicos e privados de saúde do Estado de Santa Catarina de comunicarem ao Conselho Tutelar competente os casos de alta hospitalar de recém-nascidos sem a certidão de nascimento e da outras providências. O projeto de lei visa combater o subregistro de nascimento e fortalecer a atuação das redes de proteção à infância, permitindo ao Conselho Tutelar adotar providências imediatas para assegurar o direito à identidade e à cidadania desde os primeiros dias de vida. Então, a própria emenda do projeto ela é bem exemplificativa, e nós vamos diretamente ao voto. Cabe, neste ponto, um aprofundamento. Projeto de lei de iniciativa parlamentar que institui políticas públicas encontram respaldo no ordenamento constitucional vigente e não configuram violação ao princípio da separação dos poderes, previsto no artigo 2º da Constituição Federal. Ao contrário, refletem o exercício legítimo da função legislativa atribuída ao Parlamento, com efeito, conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 5º da Constituição Federal, as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata,
sendo plenamente admissível a atuação do Poder Legislativo na criação de políticas públicas que assegurem esses direitos. Assim, a proposição legislativa está em consonância com o modelo da separação funcional adotado pela Constituição, não havendo que se falar em vício de iniciativa. Essa interpretação é respaldada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 917, da repercussão geral. No caso em concreto, o projeto de lei 355, ao impor o dever das entidades privadas e públicas de saúde comunicarem ao Conselho Tutelar, não viola o princípio da separação dos poderes, já que se limita a estabelecer uma norma de interesse público em matéria de proteção à infância, sem afetar diretamente a organização interna da administração. A proposição limita-se a criar política pública de apoio à proteção à infância. Conclui-se, portanto, pela conformidade do projeto com os preceitos da constitucionalidade e da legalidade. Desta forma, o meu voto é pela aprovação. Projeto de Lei 0355/2025. Tenho parecer favorável do deputado relator Mauro de Nadal. Coloco em discussão. Em votação, os deputados favoráveis por menos como estão os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto de lei 0355. Relatório e voto ao projeto de lei 382/2025, autoria do deputado Sérgio Guimarães. Dispõe sobre autorização para o fornecimento e envio de alimentos específicos para estudantes com transtorno do espectro autista nas instituições da rede pública estadual de ensino de Santa Catarina. A própria ementa ela já é muito clara, com a conclusão do meu voto, é um projeto autorizativo. Trata-se de projeto de natureza autorizativa, o que afronta frontalmente o enunciado número 1 de 2011 da Comissão de Constituição e Justiça da LESC, que dispõe expressamente: projeto de lei de autoria de deputado autorizando o Poder Executivo a tomar providências de sua competência exclusiva é inconstitucional, devendo ser transformado em indicação. A doutrina constitucional e a jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive do Supremo Tribunal Federal, não são pacíficas no sentido de que normas autorizativas de iniciativa parlamentar, por não produzirem efeitos jurídicos vinculantes e por invadirem a competência do Executivo, são formalmente inconstitucionais. Então, meu voto é pela rejeição e arquivamento. Voto pela rejeição ao projeto de lei 0382/2025. Coloco em discussão. Em votação, os deputados favoráveis ao parecer do deputado relator permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovado o parecer pela rejeição do relator deputado Mauro Nadal ao projeto de lei 0382/2025. Relatório e voto ao projeto de lei 392/2025, de autoria do deputado Márcio Machado. Declara de utilidade pública a Associação Adorável Vira-Lata de Monte Carlo e altera o anexo único da Lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. O projeto de lei atende todos os requisitos previstos no artigo 2º da Lei 18.269 de 2021, e o meu voto é pela aprovação. Parecer pela aprovação do projeto de lei 0392/2025. Coloco em discussão. Em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto de lei 0392. Relatório e voto ao projeto de lei 407/2025, de autoria da deputada Paulinha, que institui medidas de prevenção e repressão ao trote telefônico nos serviços públicos de emergência no âmbito do Estado. A proposta estabelece diretrizes gerais para a atuação dos órgãos estaduais responsáveis pelos atendimentos emergenciais, incluindo a realização de campanhas educativas, o registro de dados estatísticos sobre chamadas falsas, ações de apoio à identificação de responsáveis pelos trotes e parcerias com instituições públicas e privadas para promover a conscientização da população, especialmente crianças e adolescentes. Esse tema, senhores deputados, só fazer um pequeno parênteses para passar um testemunho. Eu estive agora no recesso fazendo o nosso trabalho costumeiro de visita aos municípios e passei pelo município de São Domingos,
E aí fui fazer uma visita nos bombeiros lá. Aí é um misto de bombeiros militares e bombeiros voluntários. E aí eles fizeram uma solicitação, através de um vereador nosso que é voluntário lá, mas ele é do município de Entre Rios, para a compra de uma van. E aí eu perguntei para eles, mas a van que vocês têm aí, eu vi lá embaixo, né? Estava olhando os equipamentos, os veículos, os caminhões que eles têm, a van não é boa? Disse, não conseguimos ajustar mais essa van, porque nós ficamos 2 anos aí tentando fazer o conserto dela, que foi envolvida em um acidente. E aí eles relataram o acidente, eles foram chamados numa manhã para atender um incêndio em uma propriedade. Aí a van foi na frente com os bombeiros e atrás foi o caminhão, o hidrante, né? Para atender. E nesse deslocamento tinha um caminhão à frente com a caixa de frango em cima, e uma das caixas caiu e deu bem contra o motorista e tornou ele inválido e saíram de pista. A van acabou tendo que ir para conserto, e a dificuldade para consertar foi grande, né? Mas não pelo dano material, né? Por essa pessoa estar inválida hoje, e justamente aquele chamamento era um trote, né? Você veja só, a dificuldade que acontece com essas situações, né? É algo assim que me marcou muito essa passagem, ter tantos outros momentos, que também foram momentos felizes, mas esse foi um momento muito triste. Partindo ao voto, senhor presidente, ao examinar o conteúdo do projeto de lei 407, constata-se que a matéria encontra-se integralmente disciplinada na legislação estadual em vigor, notadamente na Lei 17.787, de 1º de novembro de 2019, a qual já institui medidas administrativas e coibição à prática de trotes dirigidos aos órgãos de emergência estadual, como SAMU, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Defesa Civil. Portanto, o nosso voto é pela rejeição e arquivamento. Projeto de Lei 0407/2025 tem um parecer pela rejeição do deputado relator. Coloco em discussão. Em votação, os favoráveis ao parecer pela rejeição do deputado relator permanece na comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovado, então, a rejeição a essa matéria ao projeto de Lei 0407/2025. Relatório e voto ao projeto de lei 423/2025. Autor, Governo do Estado, autoriza a cessão de uso de imóvel no município de Xaxim. A proposição abrange espaços específicos em 4 imóveis estaduais, todos já utilizados pela rede municipal de ensino por meio de sessões anteriores e vinculados a escolas estaduais. Os imóveis estão registrados nas matrículas números tais, todos do ofício de registro de imóveis da comarca de Xaxim e cadastrados no CIGEP, respectivamente, todos eles. Desta forma, o nosso voto, entendendo a legalidade da matéria, é pela aprovação. Parecer pela aprovação, projeto de lei 0423/2025, coloco em discussão. Em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado, então, o projeto de lei 0423. Relatório e voto ao projeto de lei 455/2025, autoria do governador do Estado, autoriza a doação de imóveis no município de Maracajá. O objetivo da doação é permitir a utilização dos imóveis pelo município de Maracajá para o desenvolvimento de atividades educacionais, uma vez que os bens estavam anteriormente afetados à Secretaria de Estado da Educação e correspondem ao prédio desativado da Escola de Educação Básica Eufrásio Avelino da Rocha, atualmente atendida pela rede municipal. Todos os requisitos legais estão presentes, senhor presidente, colegas deputados, e o meu voto é pela aprovação. Aprovação 455. Projeto de lei 0455/2025, tem o parecer pela aprovação, coloco em discussão. Em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto de lei 0455/2025. Agradeço ao deputado Mauro de Nadal, que trabalhou bastante na manhã de hoje. Pauta limpa, senhor presidente. Pauta limpa. Com É isso exceção aí. do deputado Fabiano da Luz, que insistiu numa vista de um projeto, o resto foi tudo aprovado. Que sirva de exemplo para todos os deputados presentes dessa comissão. Com a palavra agora o deputado Matheus Cadorim. Bom dia, deputados, presidente. Eu estou retirando de pauta o PL 0385/2025, de autoria do deputado Sérgio Guimarães. Isso. PL 0364/2025, de autoria do deputado Alex Brasil,
que altera a Lei número 18.514/2022, que institui a política estadual de prevenção e combate a furtos e roubos de cabos, fios metálicos, fibras óticas, geradores, baterias, transformadores, equipamentos de transmissão, placas metálicas e congêneres, com o objetivo de aperfeiçoar os mecanismos de fiscalização, controle e responsabilização. O projeto altera a lei supracitada para reforçar mecanismos de controle, fiscalização e responsabilização no combate de furtos e roubos de cabos, fios e similares. As mudanças afetam a atuação da Polícia Militar e impõem novas obrigações a estabelecimentos como sucatas e ferros velhos, incluindo cadastros, registro, emissão de documentos fiscais e ampliação das penalidades, com fundamento no artigo 71, inciso 14 do Regimento Interno da LESC, requeiro diligência à Casa Civil para obter manifestação da Polícia Militar e da Secretaria de Segurança Pública e de outros órgãos que considerar pertinente sobre a viabilidade e os impactos das medidas. Projeto de Lei 0364, 2025, tem o pedido de diligência pelo deputado relator. Coloco o pedido de diligência em discussão. Presidente, só para falar sobre o projeto, a diligência já vai, né? Mas a gente vem acompanhando que, infelizmente, esses são casos que estão cada vez mais presentes no dia a dia do cidadão catarinense. Acho que tem a ver também, tem relação com o aumento expressivo de número de moradores de rua, porque geralmente a gente percebe que são casos interligados. E a gente tem o intuito com esse projeto de aprimorar uma lei já existente no Estado, para que a gente possa também penalizar mais os receptores e não apenas aqueles que cometem o furto. E, de modo geral, fortalecer realmente a segurança do nosso Estado, porque não apenas os moradores, quando chegam em casa e percebem que estão sem luz e o que tem dentro da sua casa, principalmente na geladeira, pode estar se deteriorando, mas também estamos falando aí de regiões com hospitais, escolas. Então, é importante que a Assembleia dê uma resposta e fortaleça ainda mais essa proteção. E esse tipo de ocorrência possa estar cada vez mais diminuindo no nosso Estado. Então, a ideia do projeto é isso, fortalecer uma lei que já existe e ir para cima de quem também está receptando e não apenas quem está furtando esse tipo de equipamento, cabos e cobras. E é isso aí. Obrigado. Continua em discussão, pedido de diligência em voto. Senhor presidente, no início do ano nós realizamos uma audiência pública aqui na casa com relação aos moradores de rua, e um dos pontos levantados aqui na coleta de informações foi justamente essa questão da não existência de prisão preventiva para a questão dos furtos de cabeamento, porque a penalização de furto ela tem uma penalidade abaixo de 4 anos, então não havia prisão preventiva. O que acontece é que quem furta o cabo, ele é julgado pelo cabo. Então, furtou 10 metros de cabo, é um furto de 10 metros de cabo. E não leva em consideração que aqueles 10 metros de cabo deixam 2, 3 bairros às escuras durante horas. E aí tem hospital, tem semáforo, tem escritórios, enfim. E agora há um mês atrás, há um mês ou menos, foi aprovado. Nós fizemos todos os requerimentos, fizemos moções, mandamos para a Câmara Federal, e um mês atrás foi aprovado pela Presidência da República a ampliação da penalização por roubos e furtos de cabeamento elétrico, justamente agora permitindo que, em casos de reincidência, esses criminosos tenham a penalidade acima de 4 anos e, portanto, a possibilidade de prisão preventiva. Isso foi uma grande vitória nessa questão para inibir esse tipo de situação, porque ela, com certeza, deputado, a sua observação é super pertinente, ela tem relação direta com a manutenção dessas pessoas na rua, porque, afinal de contas, esse furto ele vai virar recurso para a compra de entorpecentes. Então, só para reforçar e, inclusive, incluir a sugestão aqui e a aprovação dos órgãos competentes estaduais, eu solicitei a diligência, mas concordo plenamente com a proposta em questão. Continua em discussão a diligência. Em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o pedido de diligência, o projeto de lei 0364/2025.
PL 0284, de autoria do deputado Júnior Cardoso, que declara de utilidade pública a associação Razões para Recomeçar de Camboriú e altera o anexo único da Lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do nosso Estado. O projeto declara de utilidade pública a associação Razões para Recomeçar. A entidade atua no enfrentamento à vulnerabilidade social, especialmente no fortalecimento e capacitação de mulheres para superar situações de risco e violência. A proposta está formalmente adequada, é constitucional e apta para a tramitação. Diante do exposto, voto no âmbito desta comissão pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação do projeto 0284 de 2025. Voto pela aprovação ao projeto de lei 0284/2025. Coloco em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovado, então, o projeto de lei 0284 de 2025. Obrigado, deputado Matheus. Passo a palavra ao deputado Adilson Girardi para representar aqui, nessa comissão, os trabalhos do deputado Vonley Weber. Bom dia, senhor presidente, colegas deputados e todos aqueles que acompanham esta comissão. Projeto de Lei 0471/2024, de autoria do deputado Lunelli, que dispõe sobre a apresentação pelo secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade de relatório atualizado quadrimestral com as informações dos indicadores de evolução e situação das obras nas rodovias estaduais e adota outras providências. Resumo do voto. Mantenho meu voto na forma original, pois a inclusão de outras secretarias desviaria o foco e comprometeria o objetivo central da proposta, que é a divulgação de informações e indicadores sobre obras em rodovias estaduais, atividade fim da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, conforme a ementa. Fato que talvez, inclusive, inviabilizasse a sanção do projeto de lei por parte do Governo do Estado. Em discussão. Peço vistas em gabinete, presidente. Pedido de vista pelo deputado Alex Brasil ao projeto de lei 0471/2024. Projeto de lei 0362, de autoria do deputado Júnior Cardoso, que institui o Programa Estadual de Incentivo à Contratação de Pessoas Idosas e a criação de centros de convivência profissionalizante para idosos no Estado de Santa Catarina e da outras providências. Requeiro diligência Casa Civil para que se traga aos autos manifestação da Procuradoria-Geral do Estado, da Secretaria de Estado da Fazenda, da Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família. Pedido de diligência ao projeto de lei 0362/2025. Coloco em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovado, então, o pedido de diligência. Projeto de Lei 0365/2025, de autoria do deputado Alex Brasil, que dispõe sobre a redução da alíquota do ICMS na aquisição de armas de fogo e munições por pessoas físicas e estabelece isenção para os integrantes dos órgãos de segurança pública do Estado de Santa Catarina. Requeiro diligência Casa Civil para que traga aos autos manifestação da Procuradoria-Geral do Estado, da Secretaria de Estado da Fazenda, da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Secretaria de Estado da Justiça e Reintegração Social. Projeto de lei 0365 tem pedido de diligência que eu coloco em discussão. Presidente. A palavra do deputado Alex. Hoje a gente não vai discutir o mérito, a gente vai para as diligências, mas só para falar um pouco sobre o projeto. Nós estamos falando aqui, todo mundo me conhece, sabe que eu defendo cada vez mais a diminuição de carga tributária em cima do trabalhador brasileiro, principalmente dos catarinenses. Mas, nesse caso específico aqui, nós estamos falando de um tributo que ele é apelidado de tributo do pecado, que equipara a compra de armas de fogo à compra de tabaco e álcool, o que vai incidir 25% na ponta de ICMS. A gente sabe também que, em Santa Catarina, a gente adora dizer que nós vivemos no estado mais seguro do Brasil e a segurança pública, logicamente, está conectada aos nossos agentes de segurança. E é nesse sentido que eu acho que não é coincidência, um dos estados mais armamentistas do Brasil tem também o estado mais seguro para se viver. E quando a gente fala em segurança, a gente traz investimento, a gente traz mais emprego, mais oportunidade, mais qualidade de vida. Então, a ideia do projeto aqui é que a gente possa prestigiar ainda mais os nossos agentes de segurança público, isentando eles dessa cobrança e também diminuindo a carga tributária do 25% do pecado para que ela possa ter 12,5%, que costuma ser o padrão. Penso eu que, morando no estado de Santa Catarina, ninguém quer dizer que
ter uma arma na mão do cidadão de bem que passa por vários crivos, seja investigação social, treinamento e todos os outros requisitos que exigem que uma pessoa possa ter uma arma, não podemos falar que esse cidadão de bem está cometendo um pecado por ter uma arma dentro de casa e poder proteger o seu patrimônio, a sua família. Então, a ideia do projeto aqui é realmente valorizar ainda mais o nosso perfil, um perfil de segurança pública, um perfil de maior qualidade de vida, e assim diminuir um pouco dessa carga tributária, que é considerada uma carga tributária do pecado por aquele cidadão de bem que quer comprar uma arma e proteger a sua família. Muito obrigado. Em discussão ainda o pedido de diligência. Em votação, os deputados favoráveis, permanentes em comissão, os contrários se manifestem. Fica aprovado o pedido de diligência ao projeto de lei 0365/2025. Projeto de lei 0360, de 2025, de autoria do deputado Rodrigo Minotto, que declara de utilidade pública o Instituto Arnes de Forquilinha e altera o anexo único da Lei nº 18.278, de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade. Requeiro diligência ao autor da matéria para que traga aos autos a ata de fundação da referida entidade, uma vez que, ao invés da ata de fundação, foi encaminhada duplicada a ata de eleição e posse da atual diretoria. Pedido de diligência ao projeto 0360/2025. Coloco em discussão. Em votação, os favoráveis, permanentes em comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o pedido de diligência ao projeto de lei 0360/2025. Projeto de lei 0477/2025, de autoria do deputado Carlos Humberto, que institui o Dia Estadual do Antigo Mobilismo no Estado de Santa Catarina e altera o anexo único da Lei nº 18.531, de 2022, que consolida as leis que instituem datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece o calendário oficial do Estado para incluir referida data alusiva no calendário oficial do Estado de Santa Catarina. Vamos ao voto. O projeto de lei número 0477/2025, de autoria do deputado Carlos Humberto, institui o Dia Estadual do Antigo Mobilismo, a ser celebrado em 5 de setembro, e o insere no calendário oficial do Estado. A matéria de caráter cultural e declaratório busca valorizar e preservar o patrimônio histórico e tecnológico dos veículos antigos, incentivar o colecionismo e estimular a integração social e econômica por meio de eventos temáticos. A proposição encontra amparo na competência legislativa concorrente dos Estados para tratar de cultura e na autonomia prevista no artigo 25, parágrafo 1º da Constituição Federal. Não afronta dispositivos constitucionais, apresenta adequada técnica legislativa e não gera obrigações ou despesas ao Poder Executivo. Diante disso, manifesta seu voto pela admissibilidade por atender aos requisitos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Projeto de lei 0477, de autoria do deputado Carlos Humberto, tem o parecer favorável. Não tem. Parecer favorável, que eu coloco em discussão esse projeto. Em votação, os deputados favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto de lei 0477/2025. Projeto de lei 0479 de 2025, de autoria do deputado Mário Mota, que declara de utilidade pública Instituto Reconstruir de São José e altera o anexo único da Lei nº 18.278, de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade. Requeiro diligência ao autor para que traga aos autos comprovação assinada pelo presidente de que a entidade esteve em funcionamento contínuo nos 12 meses anteriores com CNPJ e endereço. Declaração de que não distribui lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados. Declaração sobre a remuneração de dirigentes, informando se não há pagamento ou se houver, que segue requisitos legais e limites de mercado. Pedir diligência, né? Sim. Projeto de lei 0479/2025, de autoria do deputado Mário Mota. Pedido de diligência, que eu coloco em discussão, os senhores deputados. Em votação, os deputados favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado, então, o pedido de diligência ao projeto de lei 0479/2025.
Obrigado, deputado Adilson, por bem representar aqui o deputado Vonei Weber. Na primeira atuação na CCJ, né, deputado? Seja sempre bem-vindo. Né? Passo a palavra agora ao deputado Maurício Peixe para apresentar os seus trabalhos na manhã de hoje. Senhor presidente, saúdo a todos os deputados e aqueles que estão nos acompanhando. Primeiro projeto de lei número 0422/2025 do Governo do Estado, de autoria, que autoriza a doação de imóvel no município de São Francisco do Sul. Presidente, tudo dentro da legalidade, vou para o voto, direto ao voto. Referentemente à constitucionalidade sob o aspecto formal, saliento que a matéria sob apreciação veio estabelecida por meio da proposição legislativa adequada à espécie, qual seja, projeto de lei ordinária, não estando arrolado entre aquelas cuja iniciativa legislativa é privativa do governador do Estado, ou do Poder Judiciário, ou de órgão constitucional titular da iniciativa legislante. Em relação à constitucionalidade material, também não detecto qualquer violação aos textos da Carta Federal e Estadual, havendo compatibilidade entre os preceitos da proposição e as normas e princípios constitucionais. Portanto, não há, na espécie, a hipótese de vício de inconstitucionalidade formal material. Também, com respeito aos demais aspectos regimentalmente tocantes a este órgão fracionário, não detectei nenhum obstáculo à tramitação da matéria. Portanto, é importante destacar que o PL 0422 está revestido de todos os requisitos legais e garantias necessárias à consecução de seu objetivo, incluindo a hipótese de reversão prevista no artigo 3º. O donatário não poderá, sob pena de reversão, deixar de utilizar o imóvel, desviar a finalidade da doação, deixando de cumprir o encargo de que trata o artigo 2º desta lei, no prazo de 4 anos, contados a partir da data de publicação desta lei, ou hipotecar, alienar, alugar, ceder, de forma gratuita ou onerosa, total ou parcialmente o imóvel, parágrafo único. As disposições previstas nesse artigo deverão constar na escritura pública de doação do imóvel, sob pena de nulidade do ato. Ante o exposto, eu voto pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei número 422/2025, tal como determinada pelo primeiro secretário da mesa no despacho inicial. Este é o meu voto. Aprovação. Projeto de lei 0422/2025, de autoria do governador do Estado, tem o voto pela aprovação do deputado Maurício Peixe. Coloca em discussão, em votação, os favoráveis, permanentes, comissão, os contrários, se manifestam, fica aprovado o projeto de lei 0422. Quando o projeto de lei 0441/2025 autoriza a cessão de uso compartilhado de imóveis no município de Coronel Freitas. Autora, Governo do Estado. Também, da mesma forma, estabelece o uso compartilhado, a cessão, e estabelece também que a cessão de uso das salas de aula para ambas as escolas terá duração de 4 anos, contados a partir da data da publicação da lei. O texto também prevê as hipóteses de rescisão ou retomada da posse do imóvel, no caso o município desvie a finalidade originalmente prevista para a cessão de uso. Então, conforme justificado, o voto no âmbito desta comissão pela legalidade, constitucionalidade, pela admissibilidade, ou seja, pela aprovação do projeto. Parecer pela aprovação ao projeto de lei 0441/2025, coloca em discussão projeto de autoria do governador do Estado. Encerrada a discussão e votação, os deputados favoráveis, permanentes, comissão, os contrários, se manifestam, fica aprovado o projeto de lei 0441/2025. Senhor presidente, agora o projeto de lei 0450/2025, de autoria do Governo do Estado, que autoriza a doação de imóvel no município de Joinville.
Só salientando que no referido imóvel está edificada a Escola Estadual Albano Schmidt, atualmente desativada. É localizada na Rua Alcântara, número 870, bairro Boa Vista. E, de acordo com o parecer da Assessoria de Articulação com os Municípios da Secretaria do Estado da Educação, manifesta-se de forma favorável à doação. O imóvel foi devidamente identificado e avaliado pela Coordenadoria de Atividades de Engenharia, vinculado à Diretoria de Gestão Patrimonial da Secretaria do Estado da Administração, que apurou o valor de R$ 716.947,16. Vou para o voto, senhor presidente, diante do exposto e da legalidade. Meu voto é pela admissibilidade, ou seja, pelo parecer favorável à doação. Parecer favorável ao projeto de lei 0450/2025. Coloco em discussão esse projeto de autoria do governador do Estado. Encerrada a discussão, coloco em votação. Os deputados favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto de lei 0450/2025. Agora, o projeto de lei 453/2025, que autoriza a doação de imóvel no município de Pouso Redondo. O imóvel de 500 metros quadrados, com benfeitoria não averbada, matriculado no cartório de registro. As informações fornecidas pela Gerência de Bens Imóveis da Diretoria de Gestão Patrimonial da Secretaria do Estado da Administração, os imóveis objeto de doação já estão sendo utilizados para o funcionamento de uma unidade básica de saúde. Passando, então, ao voto, como está dentro da admissibilidade e legalidade, o meu voto é pela admissibilidade, ou seja, voto parecer favorável. Parecer favorável ao projeto de lei 0453/2025, de autoria do governador do Estado. Coloco em discussão. Senhor presidente, só para saber o valor desse imóvel. O valor deste imóvel, levantado pela... O imóvel tem uma área de 1.000 metros quadrados. Vossa Excelência falou 500 metros. É outro, então? Não. São dois imóveis, desculpa. Um com são 500 dois e outro com um 1.000, de 500 e um de 1.000. 1.500 metros total. Senhor deputado, ele já está de posse, já sendo utilizado, e não traz o valor do imóvel. Então, vou pedir vista. Pedir vista. Pedido de vista pelo deputado Rodrigo Minotto. Próximo projeto altera o artigo 3º da Lei nº 18.444, que autoriza a doação de imóvel no município de Itajaí. A justificativa constadas na página 3 e 4, o governador, por meio da Secretaria de Estado da Administração, esclarece que o presente projeto de lei tem por objetivo prorrogar o prazo para o cumprimento dos encargos decorrentes da doação por parte do município. A medida visa evitar controvérsias quanto à possibilidade de reversão do imóvel, além de viabilizar a lavratura da escritura pública de transferência ao donatário, conforme previsto na Lei nº 18.444, de 2022, que autorizou a referida doação. O novo prazo estabelecido estende-se até 31 de dezembro de 2028. A doação do imóvel tem por finalidade e encargo possibilitar ao município a instalação de um centro de arte, cultura, educação, esporte e assistência social em prol da comunidade local. A matéria foi lida no expediente da sessão plenária do dia 9 de setembro de 2025, encaminhada a esta Comissão de Constituição e Justiça. Ao voto. Diretamente ao voto, que ele é constitucional. Portanto, não há, na espécie, a hipótese de vício de inconstitucionalidade formal ou material. Com respeito aos demais aspectos, regimentalmente, tocantes a este órgão fracionário, não detectei nenhum obstáculo à tramitação da matéria. Ante do exposto, com base nos regimentais artigo 72, o meu voto é pela admissibilidade, ou seja, parecer favorável. Parecer favorável ao projeto de lei 0463/2025, de autoria do governador do Estado, que eu coloco em discussão, senhores deputados. Tem valor também esse imóvel? Não tem. Não, porque ele já foi
Foi doado, é Doado, reversão. Não é reversão. É a prorrogação de prazo. Eu vou Como pedir já- vista também. Pedido de vista pelo deputado Rodrigo Minotto. Senhor presidente, vou pedir ainda por último esta pauta, como eu devolvo à vista, proposta de emenda constitucional número 4.821, 2024, do deputado Ivan Nats, pedindo extra pauta. Pedido de extra pauta pelo deputado Maurício Peixe ao projeto de emenda constitucional número 9, 2024. Devolvo sem manifestação, presidente. Como não há manifestação dos senhores deputados, então entra em pauta. Não há manifestação pelo deputado Maurício Peixe, e a relatoria foi proferida pelo deputado Márcio Machado, com voto favorável. Esse projeto de emenda constitucional, ele acrescenta dispositivo ao ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado de Santa Catarina, a fim de autorizar a Assembleia Legislativa a promover concurso público para a seleção de nova letra e música para o hino do Estado de Santa Catarina. Ele tem o parecer favorável do deputado Márcio Machado, tem um voto vista contrário do deputado Fabiano da Luz. Nós vamos apreciar, nesse momento, o voto favorável à relatoria proferida pelo deputado Márcio Machado. Se, por acaso, tiver a contrariedade à relatoria do deputado Márcio Machado, nós vamos passar, então, a apreciar o voto contrário do deputado Fabiano da Luz. Se o voto do deputado Márcio Machado for aprovado, fica aprovado o projeto de lei em questão. Presidente, Então, só uma dúvida. Tem uma manifestação contrária a minha e tem uma manifestação contrária do deputado Mauro de Nadal, que ele fez um voto vista contrário, lembra? Que ele acompanhou o voto vista meu. Ele não Acompanhou o seu voto. Ele acompanhou o seu voto. Ele acompanhou meu voto. Que daí fica valendo o seu voto. Se não passar. Tá, mas no caso o deputado Mauro não está aqui agora. Como é que fica? Mas ele não fez Ele formalmente. manifestou voto contrário. Não, Sim, mas ele ele fez não uma fez manifestação de voto contrário. Não, formal. Do escrito pedindo. Ele fez uma leitura. Sim. Ele fez uma leitura e uma manifestação de voto contrário. O voto dele vai somar contrário agora ou não na votação? Até porque o primeiro voto é o do Márcio Machado. Sim, o ele voto fez a ainda não leitura foi do aberto, voto só contrário. foi feita a discussão. Sim, Agora que a gente, se por acaso encerrar a discussão hoje, e nós abrirmos a votação, vai valer a votação dos presentes. Manifestou, ele não votou. Na manifestação sem o voto. Presidente, só Senhor para presidente. esclarecer, segundo, eu acho, a questão normativa do nosso regimento, foi apresentado um voto pelo deputado Márcio Machado pela constitucionalidade da PEC. O deputado Fabiano da Luz requereu vista e apresentou um voto contrário à constitucionalidade da PEC. Porém, não foi votado nenhum parecer ainda, nem do deputado Márcio e, evidentemente, também do deputado Fabiano da Luz. Então, o que se coloca agora em votação é o parecer do deputado Márcio. Se o parecer do deputado Márcio for vencido, entra em votação o parecer do deputado Fabiano da Luz. Se o parecer do deputado Márcio for favorável, não entra o parecer do deputado projeto já Fabiano, está aprovado. que já está aprovado. Deixando bem claro que nós estamos aqui votando a constitucionalidade da proposta da emenda constitucional, não é o mérito, né? Deixando bem claro, porque às vezes as pessoas vejam aqui uma votação, acham que nós estamos aprovando ou reprovando um projeto. Nós estamos aqui avaliando a constitucionalidade, a juridicidade e a antijuridicidade do projeto. A Antipicidade. admissibilidade da emenda Admissibilidade, constitucional. Né? perfeito. É isso. Então, eu não como é uma matéria delicada, eu não faria extra pauta. Coloca na pauta na semana que vem e traz a discussão. Posso colocar também em deliberação a proposta do deputado Fabiano, porque a gente retire, não Coloca na pauta Não e traz na coloquem pauta, extra que é uma pauta matéria hoje. delicada para colocar extra pauta. Senhor presidente, eu continuo a minha proposição, eu diria que vou colocar em votação a extra pauta. Porque pergunto- normalmente, presidente, só por uma questão de ordem, normalmente quando tem matéria extra pauta, a gente informa no começo. Olha, eu tenho um extra pauta que é o projeto tal. Todos estão sabendo.
Foi colocado. E aí se aceita ou não. Nesse caso, não foi feito. Então, eu faria, como é um projeto bem delicado, mexe com todo o estado de Santa Catarina, não há um apelo populacional pela aprovação desse projeto, não há um apelo de imprensa, pelo contrário, a população e a imprensa é contrária à aprovação desse projeto. É mais ou menos como nós querer estar empurrando ele meio que de barriga Senhor assim presidente, para se livrar dele. eu diria o seguinte, eu vou na linha que o deputado Rodrigo Minotto colocou. Nós não estamos votando aqui mérito, nós vamos na admissibilidade, legalidade. O mérito e o total do projeto se vota no plenário, dali vê a manifestação de cada um. Né? Não, eu também concordo. Já foi a admissibilidade? Eu também vou ao encontro do... Não, ainda... Bom, eu vou, assim, ó, geralmente quando a gente discute um extra-pauta aqui, pela informação que está vindo aqui, nós já estamos discutindo o mérito. Já é a segunda. É uma matéria delicada e, geralmente, quando a gente pauta uma questão extra-pauta, é com consenso de todos nós aqui. Então, há uma manifestação contrária de um deputado e eu gostaria de tomar essa decisão em colegiado, mas não vou me sentir confortável em manter essa matéria como extra-pauta, tendo contrariedade entre os pares aqui desse colegiado. Então... É que justamente uma matéria extra-pauta, o que a gente sempre fez? Comunica no começo da sessão, ó, tem um extra-pauta. É concordância de todos? Procura o projeto, traz para a pauta. Eu vou permanecer com o pedido do deputado Fabiano, eu vou pedir que a gente possa pautar isso, ou extra-pauta combinado com todos, uma coisa é uma ou colocando pública, isso em matéria. Isso é uma coisa, né? Eu não tenho problema nenhum enquanto a pautar isso extra-pauta, mas que a gente possa ter entendimento que sempre foi a praxe aqui desse colegiado. Então, vou respeitar o pedido do deputado. Coloca na pauta. Pedindo toda a vênia possível ao deputado Maurício. Eu tinha até informado extra-pauta, só que não oficial, não falei no microfone. Só falei ao presidente que eu iria colocar extra-pauta hoje a matéria, a pedido do autor, pelo tempo que ela está aqui já, e com certeza todos já têm a sua opinião, né, aqui. Então, por isso que foi pedido extra-pauta. Eu compreendo, Vossa Excelência, mas, por outro lado, a gente também tem que entender que é uma matéria que chama a atenção da sociedade e que a gente colocar assim, de supetão, extra-pauta, empurrada, a impressão que a gente quer fugir dela. Né? Fica uma coisa é uma sessão de uso, extra-pauta, uma utilidade pública, extra-pauta, que é uma coisa mais simples. A outra é quando é um projeto que a gente sabe que divide opiniões. E você tem que ter o debate, fizemos o debate. Se for voto vencido, tem que aceitar o resultado, eu sempre aprendi isso, né? Mas eu acho que é uma matéria delicada que tem que estar bem colocada aí. Não há problema. Eu vou encaminhar de acordo com o deputado Fabiano, até porque a gente diante dessa discussão, nós não tenhamos um desgaste aqui dentro da comissão. Com a máxima vênia possível. O senhor é o presidente e decide. Eu pedi para votação, né? Agora o senhor é que decide. Retirado, então, o extra-pauta, eu dou a palavra ao deputado Fabiano da Luz. Senhores deputados, eu quero cumprimentar todos a quem nos acompanha. Eu tenho 8 projetos de lei. O primeiro é um pouco enrolado, os demais eu prometo ser bem rápido. O primeiro é o 253/2025, de autoria do deputado José Milton Schaeffer, que dispõe sobre a dispensa de estagiários para a participação em competições esportivas e estudantis oficiais, sem prejuízo da bolsa de estágio ou de qualquer outra forma de contraprestação e benefício no âmbito do Estado de Santa Catarina. O projeto prevê a proposta em seu primeiro e parágrafo único que os beneficiados são os estudantes regularmente matriculados em instituição de ensino e que atuem em estágio regular no âmbito do Estado de Santa Catarina, nos termos da Lei 11.788 de 2025, setembro de 2008, de 25 de setembro de 2008, e as competições de que trata o capto são aquelas previstas no calendário de eventos da Fundação Catarinense de Esportes. Ademais,
A dispensa de que trata esta lei será concedida mediamente requerimento apresentado pelo estagiário ou a parte concedente do estágio, com antecedência mínima de 5 dias úteis antes da data de início da competição que participará. No voto. Eu vou direto aqui ao voto, senhores, porque como não é uma matéria complicada, é passivo de ser aprovado. Quanto à legalidade, observo que a proposta não afronta dispositivos da lei federal que dispõe sobre o estágio de estudantes, uma vez que complementa a legislação estadual com critérios a serem adotados entre instituições de ensino e as partes cedentes de estágio. Diante do exposto, com base nos artigos 72.1 e 144.1 do regimento interno desse poder, voto pela admissibilidade do projeto de lei 253/2025. Voto pela admissibilidade ao projeto de lei 0253/2025, de autoria do deputado José Milton Schaeffer, o parecer do deputado Fabiano da Luz. Coloco em discussão. Em votação, os favoráveis por uma comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto de lei 0253/2025. PL 354/2025, de autoria do deputado Neudi Sareta, que declara de utilidade pública a Associação Cultural Alto Bela Vista e altera o anexo único da Lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade. Diante da competência atribuída ao colegiado, promovi a análise da documentação, verifiquei que foram cumpridos os requisitos e, por isso, o voto é pela admissibilidade do projeto 354/2025. 354. 354, projeto de lei 2025. Tem um parecer favorável. Coloco em discussão. Em votação, os deputados favoráveis para a Constituição se contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto de lei 0354/2025. Projeto de lei 370/2025, de autoria do deputado Pepe Colasso, reconhece o município de Paulo Lopes como capital catarinense da Lagoa do Coração e altera o anexo único da lei 16.722/2015, que consolida as leis que conferem a denominação adjetiva aos municípios catarinenses. Na justificativa, a Lagoa do Coração, situada em Paulo Lopes, destaca-se não apenas por seu formato peculiar e beleza cênica, mas também por sua relevância ambiental e turística. Inserida em uma região rica de biodiversidade, parte do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. A lagoa é um importante patrimônio ecológico e símbolo identitário da população local. Diante de tais palavras do deputado Pepe Colasso, não há outra alternativa a não ser o voto pela admissibilidade do projeto de lei 370/2025. Coloco em discussão o projeto de lei 0370/2025. O meu receio, deputado, é que o senhor quisesse alterar o reconhecimento do município de Paulo Lopes como capital catarinense da Lagoa do Coração para como município sendo considerado como o primeiro polo da terra, porque tem o Polo Sul, o Polo Norte e o Polo Lopes, né? Só que, graças a Deus, o senhor foi favorável à minha proposição, que é o pedido dos munícipes daquela localidade. Continua a discussão. Em votação, os deputados favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto de lei 0370/2025. PL 0403/2025, de autoria do deputado Marquito, declara de utilidade pública a ações para a preservação dos recursos naturais e desenvolvimento econômico regional, Aprender, de Florianópolis, e altera o anexo único da Lei 18.278, de 2021. O parecer também é pela admissibilidade da matéria. Parecer pela admissibilidade ao projeto de lei 0403/2025. Coloco em discussão. Em votação, os favoráveis para a comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto de lei 0403/2025. 0439/2025 é de autoria do governador do Estado, autoriza a cessão de uso compartilhado de imóvel no município de Capinzal. Se atente aí, Minuto, que é a doação de imóvel do governo. Cuida-se dos autos do projeto de lei 439, de autoria do governador do Estado, que pretende autorizar a cessão de uso compartilhado com o município de Capinzal do imóvel cadastrado no Sistema de Gestão Patrimonial 3.631, onde funciona a Escola de Educação Básica Belisário Pena, localizada no município de Capinzal, pelo prazo de 5 anos. O voto. Verifico que a proposição cumpre os requisitos constitucionais e legais atinentes à espécie, visto que o interesse público almejado da cessão de uso do imóvel encontra-se
devidamente justificada e foram incluídas no texto do projeto de lei. Já aviso o deputado Rodrigo Minotto que aqui não tem valor do imóvel, mas o parecer é pela aprovação da matéria. Parecer pela aprovação ao projeto de lei 0439/2025. Coloco em discussão. Em votação, os deputados favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto de lei 0439/2025. Deputado Rodrigo Minotto, esse projeto aqui é o 447/2025, de autoria do governador do Estado, que autoriza a cessão de uso compartilhado do imóvel no município de Chavantina. A data é de 1º de julho de 2025. Busca a autorização desse parlamento para que o Poder Executivo possa ceder ao município de Chavantina, pelo prazo de 4 anos, uso compartilhado de espaços da Escola de Ensino Fundamental Deputado Massolini, instalada sobre o imóvel com área de 8.000 metros quadrados, com benfeitorias não averbadas, matriculado sobre o número 2674 no cartório de registro da comarca de Ceará e cadastrado sob o número 3.580 no sistema de gestão patrimonial da Secretaria de Estado da Administração. O voto também é pela admissibilidade da matéria. Não tem valor, deputado. Voto pela admissibilidade da matéria do projeto de lei 0447/2025. Coloco em discussão. Só para deixar claro que é cessão de uso, né, deputado? Não tem valor porque não é doação. Continua em discussão. Em votação, os deputados favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto de lei 0447/2025. 448/2025 é também do Governo do Estado e é autorização de cessão de uso do imóvel no município de São José do Sul, São João do Sul. O projeto busca desafetar e ceder pelo prazo de 30 anos, de forma não remunerada, ao município de São João do Sul, o imóvel com área de 1.222 metros quadrados, com benfeitoria não averbada, matriculada sob número 11.786, no ofício de registro de imóveis da comarca de Santa Rosa do Sul, e cadastrado sob o número 4.022 no sistema de gestão patrimonial da Secretaria de Estado de Administração. A seção de uso que trata esta lei tem por finalidade a execução de atividades nas áreas de saúde por parte do município. O parecer também é pela aprovação. Parecer pela aprovação ao projeto de lei 0448/2025, de autoria do governador do Estado. Coloco em discussão. Em votação, os deputados favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado E por o último, projeto de lei 0448/2025. E, por último, 461/2025, também do governador do Estado, autoriza a cessão de uso compartilhado de imóvel no município de Lacerdópolis. O espaço é por um período de 10 anos, a contar da data de publicação, e o uso compartilhado é da Escola de Educação Básica Joaquim D'Agostini, instalada sobre o imóvel 7.665,60 metros quadrados, com benfeitoria não averbada, transcrito sobre o número 10.343 do livro número 3F do ofício de cartório de registros de Capinzal, cadastrado sob o número 3.724 do Sistema de Gestão Patrimonial da Secretaria de Estado de Administração. O parecer também é pela admissibilidade. Isso mostra, né, presidente, a quantidade de imóveis não averbadas que o governo do Estado tem que precisa regularizar. Cabe um requerimento sobre isso também depois, né, deputado Fabiano? Coloque em discussão 0461/2025. Em votação, os deputados favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto de lei 0461/2025. Obrigado, deputado Fabiano da Luz. Passo a palavra ao deputado Rodrigo Minotto. Obrigado, senhor presidente. Cabe aqui o registro do voto favorável a todos os projetos do governo pelo Partido dos Trabalhadores. PL 0326/2025, que institui o Dia Estadual da Conscientização da Síndrome de Apert, a ser lembrado anualmente no dia 30 de março, e altera o anexo único da Lei 18.531 de 2022, que consolida as leis que instituem as datas de eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece o calendário oficial do Estado para incluir referida data alusiva no calendário oficial do Estado de Santa Catarina, de autoria do deputado Padre Pedro, e entendo e julgo necessário a apresentação de uma emenda substitutiva global do texto em epígrafe, a fim de adequá-la às disposições da Lei Complementar número
589, de 18 de janeiro de 2013, que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis e estabelece outras providências, e 2, dar-lhe simetria com o texto de outras propostas legislativas análogas que tramitam nesta Casa ou que já foram transformadas em lei. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 72, inciso 1 e 144, inciso 1 do regimento interno desse Parlamento, voto no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade do projeto de lei número 0326/2025, nos termos da emenda substitutiva global que ora proponho. Projeto de lei 0326, 2025, tem o parecer favorável do deputado Rodrigo Minuto, coloco em discussão. Desculpa, com emenda substitutiva global, coloco em discussão. Em votação, os deputados favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto de lei 0326, 2025. Obrigado, deputado Rodrigo Minuto. Passo a palavra ao deputado Alex Brasil. Obrigado, presidente. Vamos direto aos votos, começando pelo PL 0273 de 2025, de autoria do deputado Tiago Morastoni, que dispõe sobre a responsabilidade da Secretaria de Estado de Proteção e Defesa Civil para a construção, manutenção e gestão de instalações públicas temporárias no entorno de barragens em construção no Estado de Santa Catarina e dá outras providências. Considerando a complexidade da matéria e a necessidade de maiores esclarecimentos, antes de emitir parecer conclusivo no âmbito desse colegiado, e para um melhor posicionamento acerca dos aspectos jurídicos, técnicos, orçamentários e operacionais, solicito, com amparo no inciso 14 do artigo 71 do Regimento Interno desse Poder, a promoção de diligências do projeto de lei 0273/2025 à Secretaria do Estado da Casa Civil, para que esta encaminhe aos presentes autos sua manifestação quanto à matéria, bem como a manifestação da Secretaria de Estado de Proteção e Defesa Civil, Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade e Secretaria de Estado da Fazenda. Pedido de diligência ao PL 0273/2025, conforme solicitado pelo relator. Vamos agora ao PL 0274 de 2025, de autoria do deputado Tiago Morastoni, que institui, no âmbito do Estado de Santa Catarina, o Programa Estadual de Simulação de Resposta a Desastres e Evacuação de Áreas de Risco e da outras providências. Considerando que o PL em questão visa impor atribuições à Defesa Civil e realizar simulados sem prévio aviso da população afetada, solicito, com amparo no inciso 14 do artigo 71 do Regimento Interno desse Poder, a promoção de diligência do projeto de lei 274 de 2025 à Secretaria do Estado da Casa Civil, para que essa encaminhe aos presentes autos sua manifestação quanto à matéria, bem como a manifestação da Secretaria do Estado de Proteção e Defesa Civil, Secretaria do Estado de Administração, Secretaria de Estado de Segurança Pública e a Procuradoria-Geral do Estado. Pedido de diligência ao projeto de lei 0274, 2025, coloco em discussão. Em votação, os deputados favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o pedido de diligência. Vamos agora ao PL 0305 de 2025, de autoria do deputado Marcos da Rosa, que institui o Programa Estadual Santa Catarina Zero Morador em Situação de Rua, destinado à implementação de ações integradas de acolhimento, tratamento, reinserção social e profissional de pessoas em situação de rua no Estado de Santa Catarina e da outras providências. Considerando a existência de grande número de projetos de lei que tratam sobre esse mesmo tema e que visam, salvo pequenas diferenças, implementar as mesmas medidas, solicito o apensamento do PL 0305/2025 ao PL 0068 de 2024, por ser esse o último e mais antigo projeto. 68 de 2024. Pedido de apensamento do projeto de lei 0305/2025 ao projeto de lei 0068/2024. Esse projeto 0305 é de autoria do deputado Marcos da Rosa, o 0068/2024 deputado Sargento Lima. Do deputado Sargento Lima. Coloco em discussão, pedido de apensamento. Em votação, os deputados favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o apensamento do projeto de lei 0305/2025 ao projeto 0068/2024. Vamos agora ao
PL 0383 de 2025, de autoria do deputado Camilo Martins, que altera a Lei número 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para declarar de utilidade pública a Associação dos Artesãos da Palhoça. Compete a esta Comissão de Constituição e Justiça manifestar-se acerca da constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa, especialmente quanto ao atendimento dos requisitos formais previstos na Lei Estadual nº 18.269 de 2021, que dispõe sobre a concessão e manutenção de título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Diante da competência atribuída ao colegiado, promovi a análise da documentação instrutória e verifiquei que foram cumpridos todos os requisitos legais relativos à espécie, estando a proposição, portanto, apta à sua regular tramitação nesse Parlamento. Ante o exposto, com fundamento nos regimentais artigos 72, inciso 1º e 144, inciso 1º, voto pela admissibilidade da continuidade de tramitação do projeto de lei 0383 de 2025. Projeto de lei 0383 de 2025, tem o parecer pela aprovação do deputado relator. Coloca em discussão. Em votação, os deputados favoráveis pela comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto de lei 0383 de 2025. Vamos agora ao PL 0408 de 2025, de autoria da deputada Paulinha, que dispõe sobre a cassação de alvará de funcionamento de estabelecimentos comerciais que comercializem, adquiram, distribuam, transportem, armazene ou revendam produtos provenientes de ilícitos penais no âmbito do Estado de Santa Catarina. Nesse contexto, com fundamento no inciso 14 do artigo 71 do Regimento Interno, com o objetivo de subsidiar neste órgão fracionário a elaboração de relatório e voto sobre a proposta, requeiro diligência à Casa Civil para que traga aos autos as manifestações do Conselho Estadual de Combate à Pirataria, SECOP, bem como de outros órgãos estaduais que julgar pertinentes. Requeiro ainda diligência à Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas, FCDL, para que se manifeste a respeito da matéria visando a instrução do respectivo processo legislativo. Pedido de diligência, o projeto de lei 0408/2025, a Casa Civil, coloca em discussão. Em votação, os favoráveis pela comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o pedido de diligência. Vamos ao último PL da minha relatoria do dia. É o 0309 de 2025, de autoria do deputado Tiago Morastoni, que institui a Política Estadual de Formação de Docentes da Educação Básica para as Tecnologias de Informação e Comunicação, com o objetivo de promover a qualificação dos profissionais da educação, reduzir desigualdades e valorizar a prática docente no Estado de Santa Catarina. Com fundamento no inciso 14 do artigo 71 do Regimento Interno, com o objetivo de subsidiar nesse órgão fracionário a elaboração de relatório e voto sobre a proposta, requeiro diligência à Casa Civil para que traga aos autos a manifestação da Secretaria de Estado de Educação, bem como de outros órgãos estaduais que julgar pertinentes, para que se manifestem a respeito da matéria, visando a instrução do respectivo processo legislativo. Pedido de diligência, projeto de lei 0309/2025, também a Casa Civil, coloca em discussão, em votação, os deputados favoráveis pela comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o pedido de diligência, o projeto de lei 0309/2025. Obrigado, deputado Alex Brasil. Passa a palavra ao deputado Napoleão Bernardes. Presidente, deputado PP, caros colegas, a todos, bom dia. Inicio pelo relatório e voto ao projeto de lei 491/2025, de autoria do eminente deputado Júlio Garcia, e que dispõe sobre a criação de consórcios públicos de assistência e inclusão social e de outras providências. Inicio pelo relatório, senhor presidente. Trata-se de um projeto de lei de autoria parlamentar, eminente deputado presidente Júlio Garcia, que visa constituir no âmbito do Estado de Santa Catarina consórcios públicos intermunicipais destinados à execução de ações de assistência e inclusão social voltados à população em situação de rua. O texto prevê que a adesão dos municípios seja facultativa, mediante instrumento de cooperação, observada a legislação federal que disciplina os consórcios públicos. Além disso, dispõe sobre as competências que poderão ser exercidas por tais consórcios, como apoio técnico e financeiro, a celebração de parcerias com organizações da sociedade civil e desenvolvimento de projetos intermunicipais de capacitação de equipes. Na justificativa, o autor, deputado Júlio Garcia, argumenta que a formação de consórcios públicos é a alternativa eficiente para municípios que, isoladamente, não dispõem de estrutura técnica ou capacidade financeira para enfrentar os desafios relacionados à população em situação de rua. Esse é o relatório, passo ao voto. Nos termos do artigo 72, combinado com o artigo 144.1 do Regimento Interno, compete a esta comissão analisar a proposição quanto aos aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa. A matéria versa sobre tema de relevante interesse social,
pois trata da criação de mecanismos que viabilizam a cooperação entre municípios e Estado para a implementação de políticas públicas de assistência e inclusão social com enfoque na superação do drama da situação de rua. Considerando o artigo 1º da proposição, constato que o mesmo poderia vir a ser interpretado como um dispositivo autorizativo, o que contraria o enunciado número 1/2011 desta CCJ, que estabelece que projeto de lei de autoria de deputado autorizando o Poder Executivo a tomar providência de sua competência exclusiva é inconstitucional. Desta forma, eu apresento uma emenda modificativa a fim de adequar o texto à redação legislativa e ao enunciado deste colegiado. No mais, entendo que a proposta respeita os limites constitucionais, não impõe obrigações orçamentárias ao Executivo, nem vincula recursos, dependendo, portanto, apenas de uma adesão voluntária do próprio município do Estado e depois de uma regulamentação posterior pelo Poder Executivo. Ante o exposto, eu voto no âmbito dessa Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade do projeto de lei 491/2025 com a referida emenda modificativa. Projeto de lei 0491/2025 tem o parecer favorável do deputado Napoleão com emenda modificativa. Coloco em discussão. Em votação, os favoráveis permanecem em comissão, se contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto de lei 0491/2025. Senhor presidente, relatório e voto ao projeto de lei 464/2025. Inicio pelo relatório. Trata-se de análise do projeto de lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo que propõe a alteração do inciso 2 do artigo 3º da Lei 18.433 de 2022, que trata da doação de imóvel de propriedade do Estado de Santa Catarina ao município de Gaspar. A modificação legislativa é no sentido de prorrogar o prazo de 2 para 5 anos para que o município de Gaspar possa cumprir os encargos previstos na lei, especialmente a implantação de atividades artísticas, culturais, educacionais e de lazer no imóvel doado, registrado sob a matrícula 7071 da comarca de Gaspar. A justificativa apresentada pela Prefeitura de Gaspar destaca que, devido à transição administrativa e também aos impactos à época da pandemia, não foi possível realizar as adequações necessárias no prazo originalmente estipulado em seu relatório. Do ponto de vista da análise processual, documentação e requisitos legais, o projeto, a meu ver, encontra-se apto a regular tramitação. Por isso, o meu voto no âmbito dessa comissão é pela admissibilidade do referido projeto. Projeto de lei 0464/2025, de autoria do governador do Estado, tem parecer favorável. Coloco em discussão, em votação. Os favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovado. Projeto de lei 0464/2025. Perfeito. Senhor presidente, eu consulto o colegiado. Os meus próximos 3 projetos têm natureza relativamente semelhante. Tratam-se de cessão de uso de imóveis. São prorrogações. Se puder fazer de modo englobado. Não há manifestação de nenhum deputado, pode... Então, o projeto de lei 445 de 2025 autoriza a cessão de uso de imóvel no município de Itapiranga. O projeto de lei 444/2025 autoriza a cessão de uso compartilhado de imóveis no município de Romelândia. E o projeto de lei 443/2025 autoriza a cessão de uso compartilhado de imóveis no município de São José do Cedro, todos na área da educação. Portanto, a manifestação aqui desses 3 projetos está de acordo com os regramentos aqui regimentais. Manifestação favorável aos projetos de lei 0445/2025, 0444/2025, 0443/2025. Todos são de autoria do governador do Estado e o parecer pela aprovação de todos esses projetos é do deputado Napoleão Bernardes. Coloco esses referidos projetos em discussão. Em votação, os favoráveis permanecem em comissão. Fica aprovado os projetos de lei 0445, 0444, 0443 de 2025. Aí está uma obra que a gente não quer inaugurar. Não nos convide. Senhor presidente, para finalizar, passo ao relatório e voto ao projeto de lei 275/2025. Trata-se de relatório e voto ao projeto de lei 275/2025, de autoria parlamentar, eminente deputado Tiago Morastoni, que visa a incluir no calendário oficial de Santa Catarina a instituição do chamado Maio Laranja, um mês dedicado à promoção de prevenção, proteção e cidadania, o Dia da Proteção e Defesa Civil, dentre outras. Na justificativa, o autor menciona que a proposição visa reconhecer e valorizar a trajetória histórica da Defesa Civil em Santa Catarina e seu relatório passa ao voto. Nos termos do artigo 72, combinado com o artigo 144.1 do Regimento Interno da LESC, cabe a esta comissão analisar a proposição quanto aos aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e técnica legislativa.
Nesse contexto, verifico que os incisos 5 e 6 do artigo 3º do texto original criam novas atribuições que se inserem naquelas administrativas do Poder Executivo, afrontando o artigo 71.1 da Constituição do Estado. Ainda é importante ressaltar que o Dia Estadual de Ações de Defesa Civil, bem como a Semana Estadual de Ações de Defesa Civil, celebrada anualmente entre 18 e 24 de maio, já estão consolidados na Lei 18.531 de 2022, sendo possível acrescentar ao já vigente Dia Estadual de Ações de Defesa Civil os objetivos que ora constam no presente projeto de lei. Isso posto, apresento, portanto, uma emenda substitutiva global para incorporar objetivos específicos à data alusiva e adaptar conceitualmente a terminologia empregada, porque desde a instituição da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, em 2012, a alteração da denominação repercute como forma de ampliação do conceito, considerando que o termo defesa civil tradicionalmente era associado quase que exclusivamente à resposta a desastres, isto é, ações emergenciais para minimizar danos e restabelecer a normalidade. Nesse sentido, o que se busca desde então, com amplo esforço catarinense, protagonismo catarinense, é estabelecer e difundir, sim, a cultura da atuação preventiva e também da responsabilidade ética coletiva, que é justamente representada pela proteção e defesa civil, que conceitualmente incorpora todas as fases da gestão de riscos de desastres, sendo elas 1. Prevenção, 2. Mitigação, 3. Preparação, 4. Resposta, 5. Recuperação. Ante exposto, eu voto no âmbito dessa Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade do projeto de lei 275/2025 nos termos da emenda substitutiva global em anexo. Voto pela aprovação ao projeto de lei 0275/2025, emenda substitutiva global. Coloco em discussão. Em votação, os deputados favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto de lei 0275/2025 pelos senhores deputados. Agradeço ao deputado Napoleão Bernardes. Por último, apresento os meus pareceres na manhã de hoje. Primeiro, o projeto de lei 0231/2025, de autoria do deputado Napoleão Bernardes, que institui o programa Saneamento Catarinense, estabelece diretrizes para a universalização dos serviços públicos de saneamento básico do Estado de Santa Catarina. Parabenizar o deputado Napoleão pelo excelente trabalho apresentado a esta Casa Legislativa, mas tendo em vista a complexidade desse assunto, se faz necessário pedir diligências para vários órgãos e entidades, entre elas, né, a Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento Básico, a própria Casan, a Casa Civil. Nós estamos pedindo também a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, entre outros. Coloco em discussão o pedido de diligências. Os pedidos de diligência ao projeto de lei 0231/2025. Em discussão, em votação, fica aprovado o pedido de diligência ao projeto de lei 0231/2025. O segundo é de autoria do deputado Márcio Machado, projeto de lei 0342/2025, que altera o artigo 2º da lei número 12.854/2003, que institui o Código Estadual de Proteção dos Animais, para vedar o confinamento, acorrentamento ou alojamento inadequado de animais, bem como qualquer meio de restrição indevida à sua liberdade de locomoção. Também peço diligência, dessa vez, Secretaria da Agricultura, SIDASC e EPAGRE. Coloco em discussão pedido de diligência ao projeto de lei 0342/2025. Em votação, pedido de diligência. Os deputados favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovado o pedido de diligência. Agora o projeto de lei 0275/2023, de autoria do deputado Carlos Humberto, que altera a lei número 16.473/2014, que dispõe sobre a prestação de serviço farmacêutico pelas farmácias e drogarias e adota outras providências, para o fim de permitir a comercialização de produtos afetos à loja de conveniência e drugstore, desde que exista a previsão da atividade no contrato social do estabelecimento e sejam respeitadas as normas legais de separação física dos produtos farmacêuticos e não farmacêuticos. Esse projeto trata-se, neste momento da análise, de emenda modificativa ao projeto de lei 0275/2025, de autoria do deputado Carlos Humberto. Essa emenda modificativa foi apresentada na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público pelo deputado José Milton Schaeffer. A pretensão do projeto de lei, em sua forma original, é permitir a comercialização
nas farmácias de produtos afetos à loja de conveniência e drugstore, desde que haja previsão dessa atividade no contrato social do estabelecimento e sejam respeitadas as normas legais de separação física entre produtos farmacêuticos e não farmacêuticos. Em seguida, esse projeto ele tramitou na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, no qual foi aprovado o parecer do relator, deputado José Milton Schaeffer, com a emenda modificativa no evento número 6, que acresceu ao texto a exigência para que os produtos estejam elencados no rol estabelecido pelo artigo 6º dessa lei. Justificou o relator, autor da emenda, que a presente emenda modificativa tem o objetivo de vincular a permissão aos produtos não autorizados, aos produtos autorizados no rol taxativo do artigo 6º, incluído pela Lei 17.916, a fim de assegurar a juridicidade da matéria. Assim, retornou a esta comissão. Vamos ao voto. Consoante ao voto que proferi anteriormente, aprovado por unanimidade no âmbito desse colegiado, não detectei, naquele momento, nenhum obstáculo à tramitação da proposta original apresentada. No entanto, em relação à emenda modificativa apresentada no evento número 6, verifico que a redação proposta vai de encontro à jurisprudência pacificada no âmbito do nosso Tribunal de Justiça, que entende pela possibilidade dos estabelecimentos farmacêuticos venderem produtos de conveniência, desde que fisicamente separados dos medicamentos e que haja previsão no contrato social para o exercício dessa atividade. O entendimento acima sufragado segue os precedentes emanados pelo STF, exarados, por exemplo, no julgamento das ADIs 4.093 e 4.954. A impossibilidade de venda de produtos de conveniência pelas farmácias e drogarias não perpassa pela análise da proporcionalidade, pois os meios tomados não justificam o decorrente, o traje que se teria liberdade econômica e a livre iniciativa, pois se através de uma medida inadequada, desnecessária e, no nosso ponto de vista, até desproporcional. Isso porque a Lei Estadual 16.473 definiu quais produtos podem e quais não podem ser vendidos nos estabelecimentos de farmácia e drogarias, fixando de maneira expressa, inclusive, a impossibilidade de comercialização de produtos ofertados em supermercados, armazéns e lojas de conveniência. Todavia, conforme o entendimento jurisprudencial acima citado, não há óbice ao funcionamento paralelo de venda de produtos de conveniência dentro das farmácias, desde, claro, que haja separação e delimitação física dos espaços, bem como previsão da atividade no contrato social da empresa. Por tais fundamentos, então, entendo que a emenda modificativa apresentada padece de inconstitucionalidade formal orgânica, por ofensa ao artigo 24, parágrafo 1º e 2º da Constituição Federal, e inconstitucionalidade material, indo de encontro aos princípios da livre iniciativa e liberdade econômica, consagrados constitucionalmente. Ante o exposto, então, eu voto pela rejeição da emenda modificativa apresentada no evento número 6 e, consequente, admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual. Coloco em discussão o parecer pela rejeição. Presidente. A emenda modificativa do projeto de lei 0275/2025, de autoria do deputado José Milton. Coloco em discussão com a palavra o deputado Maurício. Presidente, é uma matéria bem complexa, né? De uma discussão que já é antiga sobre vender o que vender em farmácias, drogarias e o que vender nos mercados. Claro que já houve um avanço, tem muitos produtos que já se vendem nas drogarias, né? Aqueles produtos de conveniência, já alguns isso já está estabelecido por lei. Outros, portanto, tem que ser realmente discutido, bem discutido, avaliado, eu acho que até consultado, tanto a federação, né, os que têm as drogarias, as associações, quanto também do supermercado, que daqui a pouco um invade a competência do outro. A gente sabe que as conveniências ficam abertas à noite, como as drogarias também tem várias delas que ficam. Agora, mercados não, né? Mercados têm horário para fechamento. Então, vou pedir vista para que eu possa dar uma avaliada e consultada dessa matéria. Obrigado. Me perdi aqui.
Pedido de vistas pelo deputado Maurício Peixe ao projeto de lei 0275, né? 2023. Por último agora, não, desculpa, ainda não. Projeto de lei 0377/2025, de autoria da deputada Paulinho, que institui o evento Na Fazenda, Festival Sertanejo, e altera o anexo único da lei 18.531/2022, consolida as leis que instituem datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece o calendário oficial do Estado. Compete a essa comissão, então, pronunciar-se acerca da constitucionalidade, legalidade. Não há nenhuma hipótese de vício de inconstitucionalidade formal ou material, então eu voto pela admissibilidade, o prosseguimento da tramitação do projeto de lei 0377. Coloco em discussão. Em votação, os deputados favoráveis pela comissão, os contrários se manifestem. Fica aprovado o referido projeto. Por último, peço aos senhores deputados a possibilidade de um extra-pauta, a pedido do deputado José Milton Schaeffer, é um projeto que declara de utilidade pública. Pergunto se há alguma contrariedade, senhores deputados, é um projeto mais simples que o anterior. O deputado Maurício. Tudo certo. Projeto de lei 0393/2025, deputado José Milton Schaeffer, declara de utilidade pública a Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Proteção aos Animais de São João do Itaperiú, Santa Catarina, e altera o anexo único da Lei 18.278/2021, consolida os atos normativos que concedem título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Não há também óbices que impeçam o regular prosseguimento dessa matéria, então eu voto pela admissibilidade e coloco em discussão o projeto de lei 0393/2025. Em votação, os deputados favoráveis permanecem na comissão, os contrários se manifestem. Fica aprovado o referido projeto. Pergunto aos senhores deputados se existe mais algum assunto a ser tratado referente a esta Comissão de Constituição e Justiça. Como não há manifestação de nenhum deputado, declaro encerrada a presente sessão.